História do Egito Antigo. Como foi o Egito Antigo? O Egito Antigo foi uma das mais importantes civilizações da antiguidade. A vida egípcia estava regulada pelas cheias do rio Nilo. Quando as águas voltavam ao leito normal, deixavam o solo recoberto com um limo que fertilizava a terra para a agricultura. As cheias do rio Nilo começavam em julho a meados de novembro. A estação das semeaduras começavam por volta de novembro a meados de março, e a estação da colheita começava em março a meados de julho. A escrita egípcia. A escrita do Antigo Egito era organizada em forma de hieróglifos, mas existiam outras duas formas de escrita: escrita hierática, escrita em formato cursivo para fins comerciais, e a escrita demótica, mais simplificada e mais popular, que era usado para o dia a dia. Sociedade egípcia. A sociedade egípcia era instrumentimental. Isso significa que existiam classes sociais rígidas, e não havia mobilidade social. No topo da pirâmide da sociedade estava o faraó, seguido pela classe privilegiada de nobres, sacerdotes e escribas. A classe dos não privilegiados era composta por camponeses, artesãos e escravos. As 6 fases principais do Egito. Tradicionalmente, a história do Egito Antigo é estudada em 6 fases principais. Período pré-dinástico, começou por volta de 4000 a. Código, quando os nomos pequenos estados foram estabelecidos em torno da econômica agrícola, artesanato e uso de metais. Período do Antigo Império, teve início em 2780 a. C e ficou marcado pela unificação política do império sob a égide dos faraós. Período intermediário, quando houve a recuperação do poder pelos nomos. Médio Império, estendeu-se até 1785 a. C. O início do período é marcado pela instituição de Tebas como capital do Egito. Durante esta época, o Egito estendeu suas fronteiras, conquistando parte da Núbia. Novo período intermediário, caracterizou-se pela invasão dos Hicsos, que se estabeleceram no delta do Nilo até por volta de 1580 a. Código. Alto Império, de 1580 a 1200 a. Código, foi marcado tanto pela expulsão dos Hicsos quanto pela guerra intensa com diversos povos. Todas essas fases foram marcadas por personalidades específicas e eventos singulares, como o cativeiro dos hebreus. Cultura egípcia. A economia no Antigo Egito era baseada na agricultura, principal atividade econômica. Contudo, ocorriam outras atividades como a pecuária, a caça, a pesca, o artesanato, comércio e a extração mineral, que também foi importante. Eles cultivavam trigo, cevada, algodão, azeitonas, melão, entre outras. Religião no Egito Antigo. A antiga religião egípcia consistia nas crenças e nas práticas que eram realizadas pelos egípcios no Egito Antigo. A crença religiosa dos egípcios era de extrema relevância e influenciava consideravelmente a vida das pessoas. Por serem politeístas, os antigos egípcios acreditavam em vários deuses. Os 6 deuses do Egito mais poderosos e temidos. Entre os principais deuses egípcios, sua adoração podem ser destacados Horus, Ra, Deus Sol, Ísis, deusa da fertilidade, Anubis, deus dos mortos, Maat, deusa da justiça, e Bastet, deusa dos gatos e da fertilidade. Cada deus exercia uma função diferente, bem como possuía sacerdotes específicos responsáveis por Anubis, o deus do inferno. Anubis, frequentemente representado como um chacal antropomórfico, Anubis era o deus da vida após a morte que acompanhava a alma na jornada fora do corpo, e transportava os espíritos para Osíris, diante de quem o coração dos mortos era pesado, aguardando a confirmação, ou negás. Osíris, o deus da morte. Osíris, segundo a mitologia egípcia, Osíris era o rei do Egito, até ser morto e desmembrado por seu irmão Seth, mas voltou à vida graças à magia de Ísis e Néftis. Desde então ele se tornou o deus da morte, sendo o mais popular dos deuses egípcios. Ísis, a deusa da lua, irmã e esposa de Osíris e mãe de Horus, Ísis está associada à fertilidade, à magia e à lua. As pessoas a invocavam em encantamentos de cura, mas ela era ainda mais proeminente em ritos funerários e textos mágicos.